Então a regra é clara. Vai pro chuveiro. Foi pênalti! Esse cara é ladrão. Eu acho que eu vou tomar um cacete aqui, esse negócio. Eu nunca levei desaforo para casa. Xinga quando entra, xinga quando volta, xinga quando desce. Fique de olho no apito, o jogo é na raça, uma se ganha no grito. O cara é meio masoquista. O árbitro é o anticristo do futebol. Se ele der um pênalti a favor do time da casa aos 45 do segundo tempo, o time ganha de 1-0, ele vai sair aplaudidíssimo. E o árbitro é uma vocação. Quando eu fui jogar futebol na várzea, eu jogava no gol. E os caras falaram que eu parecia com o Marola, que jogou no Santos, o goleiro. Nas horas que meu time não estava jogando, o pessoal falava assim, pô, vai apitar lá, Marola, apita lá, apita lá. E eu comecei a apitar. E um dia o Almir Laguna, que foi árbitro da federação, estava vendo eu apitar e tal, sempre queria lá, via. Um dia ele me chamou e falou assim, ô Luemer, você gosta de apitar, não gosta? Eu falei, eu gosto. Ele falou, por que você não aprende? Entrei por causa do meu pai, acho que a culpa dessa loucura é do meu pai. Né? Eu quis ter mais um diploma de especialização para que eu pudesse dar um embasamento maior na minha atividade. Teve um torneio dessas categorias e lá nós tínhamos apenas 2 árbitros que colaboravam na arbitragem, o Everson e o Luiz Carlos. Aí me convidaram para compor o trio e dali senti uma paixão muito grande pelo trabalho e aí começou a minha história na arbitragem. A gente trabalhava aqui na Rádio Bandeirantes, eu fazia dupla de reportagem com o Héctor Rodrigues e nós vimos um anúncio na Gazeta Esportiva dizendo assim, a Federação Paulista vai abrir inscrição para a escola de árbitro. Vamos fazer o seguinte, vamos cursar essa escola, vamos nos enfronhar no meio dessa juizada e vamos ver quem é que rouba. E a gente depois, como jornalista, a gente acaba dizendo quem é. Eu optava futebol de praia, estudava educação física e um dia a federação fez um curso. Eu fiz o curso na Federação do Rio de Janeiro, mas eu não esperava que aquilo ali fosse uma profissão, porque nunca foi. Mas era um investimento. Agora, mais do que isso, era uma coisa que me dava muito prazer. Se me derrubar, eu tô na área, o juiz tem que apitar. Na verdade, todo árbitro tem que trabalhar porque é obrigado. Mas é uma mentira dizer que o árbitro não vive da arbitragem. Viver como árbitro é muito relativo. Vamos supor, eu sou árbitra FIFA, então eu poderia muito falar, olha, o árbitro que chega ao quadro internacional, ele consegue viver só da arbitragem. Isso não é verdade. O que ocorre? Eu ganho por jogo. Então se eu fizer 5 jogos no mês, eu vou ganhar por jogo, então automaticamente eu vou conseguir ter uma renda, não vou dizer ótima, mas legal. Vamos supor que, Deus me livre, eu venha cometer um erro grave num jogo, que isso pode acontecer, nós somos falhos. Automaticamente eu vou ser penalizado e vou ficar aí de 30 a 60 dias sem estar trabalhando. O árbitro tem que ter outra atividade, para lhe dar independência para apitar futebol. Porque se ele ficar pensando no dinheiro do futebol para viver, ele na hora de dar um pênalti, ele pensa 2 vezes. A gente fica preocupado em não prejudicar ninguém para não sair da escala, porque aquele dinheirinho que ele apita 2, 3 vezes por semana faz falta no fim do mês. O problema da especialização como um profissional é que esbarra na legislação do Brasil, onde você tem que ter 35 anos de atividade profissional, você tem que ter uma idade mínima de aposentadoria e um árbitro, ele atua, quando se tiver sucesso, ele atua por no máximo 20 anos. Então é um problema. Se você se dedicar exclusivamente à arbitragem profissional, você tem que ter uma atividade paralela que lhe dê condições de você ter uma aposentadoria posterior. Se você for olhar por outro lado a importância que nós temos hoje no futebol, futebol que tem milhões e milhões de investimentos por todas as partes, eu acho que o árbitro ainda é uma figura que está muito aquém daquilo que da importância que ele representa e que ele tem no cenário do futebol. Porque hoje o jogador é profissional, o gandula é profissional, os únicos elementos que ainda não são profissionais são justamente o quê? Os cartolas e a arbitragem, justamente ele tem mais problema. Eles acham assim, se o árbitro tiver uma outra profissão, então ele ele tem uma outra renda, então dificilmente ele vai ser sujeito a uma corrupção, a acertar um resultado. Mas não é isso que vai fazer o árbitro fazer isso. O que vai fazer ou não é questão de caráter. Você tem ou você não tem. Muito mais importante que você tenha um conhecimento de regra, muito mais importante que você tenha vocação para ser juiz, é você ser uma pessoa com credibilidade. O cara sabe quem que ele quer. E o cara que cai na primeira vez, aí já fica na boca do povo. Eu costumo dizer que o árbitro de futebol tem que ser igual ao policial que quando você está numa determinada rodovia. Se o guarda chegar e te multar imediatamente, você vai ficar quieto. Mas tem aquele guarda que chega e fala assim, sabe como é que é, né? Então eu costumo dizer que o árbitro tem que ser aquele guarda que chega e multa.
imediatamente. E eu procuro ser esse cara que multa. Porque quando você tem essa atitude de chegar e multar, dificilmente você vai dar uma abertura para alguém te chegar e fazer alguma proposta. De propina? 2 vezes, né? Ponte Preta e Santo André, e outra vez no Come Fogo, Botafogo Comercial. Eu sempre disse, ai daquele que chegar perto de mim com um papo bobo, vai tomar no meio do nariz. E eu dou mesmo. Então nunca tive esse tipo de problema, não por essa postura, mas por demonstrar claramente que não tem conversa mole. O árbitro que aceita, papo bobo, que o cara convida, vamos almoçar e não sei o quê, e sabe do interesse que aquela pessoa tem que parar de apitar, porque é sugestionável. Foi uma catástrofe, né? Esse episódio com o Edilson. Porque ele acabou prejudicando muita gente. Essa que é a grande verdade. Prejudicou o torcedor, prejudicou o clube e principalmente o jogador de futebol. Não digo que são corruptos e tal, mas que existe tentativa de influência, de pressão, isso há muitos anos. Eu acho que para mudar isso já tinha que profissionalizar, encontrar uma forma de profissionalizar. O Edilson Pereira de Carvalho, agora, que é o pivô dessa história toda, é um cara que não tinha outra atividade profissional, ele vivia exclusivamente do salário dele como juiz. Se o árbitro não tiver nível, se for um cara aberto a conversas, claro que esse pessoal vai proliferar. Eu nunca permiti e nunca andei em ambientes que propiciassem esse tipo de conversa. Porque não existe hoje, dentro da minha ótica, juiz que vá roubar. A incompetência é tão grande que nem isso eles sabem fazer.